Olá, aqui é Elemar Júnior do Eximiacu, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série onde discutimos DDD do jeito certo. E por que DDD do jeito certo? Porque é com a ideia de atacar a complexidade no coração do software e não aumentar a complexidade para se desenvolver software. E o caminho para atacar essa complexidade é focando na complexidade do domínio, deixando de lado, pelo menos por um tempo, a complexidade da solução técnica e a complexidade do legado. Nesse vídeo especificamente vamos falar sobre eventos de domínio. Entretanto, antes de continuarmos, fica aqui o convite. Você já é inscrito no canal? Caso não tenha se inscrito, inscreva-se. Caso ainda não tenha ativado as notificações, ative-as. Dessa forma, o YouTube avisa você sempre que lançarmos conteúdo novo. Combinado? A gente pode pensar em eventos de domínio sob duas perspectivas, sob o espaço do problema ou sob o espaço da solução. Quando nós pensamos no espaço do problema, um evento de domínio é um registro da ocorrência de algo significativo para aquele subdomínio. Entende? Por exemplo, se você está em um hospital e está tratando de um subdomínio de um hospital, a entrada de um paciente no hospital é um evento, a alta de um paciente do hospital é um evento e assim por diante. Quando você vai para o lado da solução, ou para o espaço da solução, um evento de domínio pode ser explicado sob a perspectiva da solução técnica como a ocorrência de uma mudança de estado no servidor. Sempre que houver uma mudança de estado, você tem a ocorrência de um evento de domínio. Essa é a ideia, pura e simples. E para que servem os eventos? Os eventos servem para que um determinado contexto delimitado consiga informar outro contexto delimitado de que algo importante aconteceu. Simples assim. A esta altura, talvez você esteja se perguntando, mas como que, afinal de contas, eu consigo explicitar os meus eventos de domínio? Como que eu identifico quais são os eventos de domínio que eu preciso lançar? A resposta para essa pergunta está em um trabalho que supostamente você já fez. Lembra que lá atrás, quando eu falei para você que para que um modelo não fosse anêmico, você precisaria ter expresso em código os motivos para a mudança e os motivos para a mudança de estado eram determinados em conversa com um especialista de domínio? Pois bem, aqueles motivos para a mudança expressam quais são os eventos que você precisa avançar. Pensa no caso de uma entidade funcionário, que foi o exemplo que, aliás, nós usamos naquele contexto. A entidade funcionário vai ter propriedades como endereço, como salário. Se você criar a sua entidade apenas com propriedades de get e set, você não vai conseguir identificar claramente quais são os eventos de domínio que você precisa tratar e lançar. Agora, se você codificar métodos que explicitem os motivos para a mudança, você vai conseguir automaticamente saber quais são os eventos que você precisa avançar. Por exemplo, se você tiver um método que aumenta salário, você vai ter um evento que vai dizer que esse salário foi aumentado. Se você tiver um método que diz que você vai reconhecer uma mudança de endereço, você vai ter, então, um evento de domínio que vai dizer que o endereço foi atualizado. Se você admitir que você tem um método para registrar um funcionário novo, você vai ter um evento de domínio que é o funcionário foi registrado e assim por diante. Essa ideia de você lançar eventos de domínio acontece a partir da ocorrência da mudança do estado. É por isso que nós falamos que no espaço da solução, o evento de domínio é sempre identificado sempre que acontece uma mudança de estado. Ficou claro agora? Mas qual seria, afinal de contas, a anatomia de um evento de domínio? Como que eu codifico isso? Como que eu escrevo, transformo um evento de domínio em programa? Pois bem, um evento de domínio nada mais é do que uma classe comum que vai conter no nome uma identificação clara de qual é o evento que tem ocorrido, e esse nome geralmente vai indicar algo que aconteceu no passado, porque, por exemplo, você vai ter um aumento de salário, você tem salário aumentado, você tem endereço, atualizar endereço, o evento é endereço atualizado e assim por diante. Então, é uma classe cujo nome
descreve o que aconteceu e por isso está escrito no passado, indicando o que aconteceu no passado, e que no corpo tem basicamente uma propriedade para indicar quando que aquele evento aconteceu, esse é um ponto importante, o momento no tempo em que esse evento aconteceu, e as propriedades relevantes. Por exemplo, se por acaso um salário foi o endereço foi atualizado, você vai ter o endereço antigo e talvez o endereço novo para você poder comparar. Se você estiver indicando que um salário foi aumentado, você vai ter informações sobre qual é o motivo do aumento, qual foi o percentual que foi aplicado e assim por diante. Só isso. Um evento de domínio vai ser então uma classe que você vai registrar dessa forma, vai ter esse código, vai ter esse descritivo do que já aconteceu. Quando acontecer uma mudança de estado, é importante que uma instância dessa classe seja gerada e que ela seja encaminhada de maneira apropriada. Certo? Mas vamos lá, você então acabou de criar uma instância do evento, então, onde você está registrando os fatos importantes com relação à modificação do estado. E agora, qual o encaminhamento que você dá? Pois bem, Domain Driven Design não é prescritivo quanto a isso, tá? Mas, de maneira geral, a solução mais comum é fazer com que essa instância de evento seja convertida em mensagem, em algum mecanismo de mensageria. Se você está utilizando um padrão de design como arquitetura hexagonal, você vai enviar esse seu evento de domínio para uma porta que vai ser adaptado para um mecanismo de mensageria que você esteja utilizando dentro do seu ambiente operacional, dentro do seu ambiente produtivo. É importante deixar claro, entretanto, que qual mecanismo de mensageria você vai estar utilizando extrapola os limites de Domain Driven Design, porque trata de uma complexidade de solução técnica e não uma complexidade de domínio, que é o espaço de atuação de Domain Driven Design. Qual mecanismo de mensageria, se você vai estar utilizando uma fila simples em memória, se você vai estar utilizando RabbitMQ, se você vai estar utilizando Event Bus, enfim, isso é da sua escolha para fazer a implementação. Outro destino bastante comum para os eventos e que a partir do momento que você manda para uma porta e você tem um adapter, você pode ter um adapter para persistir esse evento em um banco de dados. E aí você tem Event Sourcing, que é talvez a segunda aplicação mais comum. De um lado, você tem mecanismos de mensageria, do outro lado, você tem mecanismos de persistência como Event Sourcing. Importante apenas salientar o seguinte: geralmente, quem vai consumir eventos desse mecanismo de mensageria não deve ser ou não vai ser o próprio contexto delimitado que produziu o evento. Por quê? Porque não faria muito sentido. Você está adicionando uma volta no processo para poder resolver alguma coisa que já seria resolvida provavelmente dentro daquela mesma operação. Não faz muito sentido, pelo menos para mim, nesse momento, pensar num mesmo contexto delimitado, produzindo eventos e consumindo eventos. Percebe por quê? Bom, isso pode até mudar se na sua implementação você entender que você vai ter um front-end, por exemplo, que vai estar notificando através de um mecanismo de mensageria o recebimento de uma mensagem para poder executar, disparar uma ação ligada de longa duração. Mas, de novo, isso parece mais complexidade de solução técnica e menos ligada, relacionada com DDD. Tá bom? Posto de forma simples, a ideia de utilizar eventos de domínio é uma ideia poderosa para resolver a integração entre aplicações, porque, afinal de contas, é um mecanismo assíncrono para a comunicação entre contextos delimitados separados, permitindo que você atue, inclusive, com a ideia de consistência eventual, ou então para a persistência o histórico de uma entidade em uma base de dados. É um cenário ou é outro. Ou é para pensar em integração, ou é para pensar em persistência histórica. A ideia de também events ou eventos de domínio também é extremamente poderosa caso você esteja começando a falar sobre Event-Driven Architectures.
As soluções de arquitetura baseadas em eventos se beneficiam, ou melhor, são fundamentadas na ideia de eventos de domínio quando casadas, obviamente, com Domain Driven Design. Mas esse já é assunto, eventualmente, para outro vídeo. Por hoje, por agora, para esse vídeo, era isso. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica novamente o convite, inscreva-se. Se ainda não ativou as notificações, ative-as. Dessa forma, o YouTube avisa você na próxima vez que lançarmos conteúdo novo. Combinado? Se você já é inscrito e já ativou as notificações, apresenta o canal para os seus amigos e colegas. Grande abraço!